Ótima noite, pessoal. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É muita alegria para mim, com certeza para cada um de nós, estarmos juntos essa noite, para louvarmos a Deus juntos, para também ouvirmos a palavra do Senhor. Então, agradeço a cada um de vocês que estão tirando esse momento, nesse sábado, para estarmos juntos. É muita alegria para mim, com certeza para cada um que está aqui, saber que tem tantas pessoas assim como nós que têm interesse em aprender da palavra e também compartilharmos junto a alegria de termos Cristo em nossa vida. Então, eu convido a todos vocês para a gente iniciar com essa oração, agradecendo pela vida que Deus nos dá e também por essa nova oportunidade. Oremos ao Senhor. Deus Pai maravilhoso é o Senhor, bendito seja o seu nome. Agradecemos o Senhor juntos por cada jovem que participa conosco, por cada um que disponibiliza desse tempo para estarmos unidos, louvando, adorando o seu nome e ouvindo a sua palavra. Que nós possamos essa noite, ó Deus, contribuir também com a vida de nossos amigos, nossos irmãos, para continuar nessa jornada, nessa caminhada de fé. Em muitas ocasiões, nós estamos encorajando, animando, em outras, nós estamos precisando de encorajamento e de ânimo. E é por isso que cada um de nós estamos aqui, pois somos uma família e, como família, ajudamos uns aos outros para nunca desistir do Senhor e sempre estarmos crescendo. Nosso desejo, a nossa grande alegria é termos a certeza que o Senhor sempre está conosco, nos ajudando, orientando os nossos caminhos e, principalmente, Senhor, está abrindo nosso entendimento para que a sua palavra habite em nosso coração e o nosso dia a dia possa ser transformado pela sua presença. Abençoe esse momento, ó Pai, e cada um que vai compartilhar, que vai ajudar uns aos outros aqui com pensamentos, com palavras, com atitudes, e que a honra e a glória seja dada ao seu nome. No nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Vou colocar aqui os cânticos para nós. Vocês me confirmam se estão vendo a tela grande? Sim. Sim? Amém. Sim. Fiz uma seleção de cânticos e a ideia, especialmente à distância, é que nós foquemos, né, na letra e, se não soubermos, especialmente, que Deus nos abençoe. Conto mais uma vez com a Daniela, minha irmã, parceira, colaboradora, que ajuda a compor, tornar esses cânticos mais próximos de cada um. Que Deus nos abençoe. Prepara o coração de cada um. Esse é um cântico que eu aprendi aqui em Pelotas e gosto muito, particularmente. Meu Deus e eu andamos pelos campos, quais bons amigos juntos a passear. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me mostra a cidade santa, da qual é Ele mesmo construtor. O seu fulgor eterno me encanta, pois nela reina o meu Redentor. O seu fulgor eterno me encanta, pois nela reina o meu Redentor. Meu Deus e eu
mais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Me perdoem o Deus com D minúsculo, eu não observei. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, sim, firme sempre até morrer. Eis formados já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, sim, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, sim, firme sempre até morrer. E finalmente, nessa caminhada, tentei pensar um pouco no tema da mensagem, né? E ainda penso, entendo como uma caminhada, que nós possamos andar nessa luta, cada um com suas dificuldades, sempre tendo essa meditação, né? Que Deus nos conduz por vales de sombra de morte e nos faz pastar em locais verdejantes. Ele é o nosso bom pastor e nessa caminhada com Ele, com os irmãos, nós estejamos sempre buscando essa santidade, essa pureza que não se satisfaz e não se esgota em um conjunto de nãos, de podes e de é isso e aquilo, mas em integridade, né, que a gente já trabalhou aqui, em outros conceitos que a gente precisa assimilar na nossa caminhada cristã, a exemplo de Jesus. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar. Senhor,
te adorar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, retira as vaidades e ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades e ensina-me a amar. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não peça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Deus me convidou para Canaã. Deus me convidou para Canaã. Deus me convidou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Daniel. Boa noite a todos. Muito bom estar reunido com todos vocês aqui essa noite. Estamos juntos aqui com o único intuito de adorar e engrandecer o santo e poderoso nome do Senhor. Eu queria estar apresentando o palestrante dessa noite. Creio que a maioria de vocês conhece, mas para quem não conhece, eu vou apresentar o Camilo Kaká. Camilo Kaká, ele se batizou em 2011, então ele já tem 10 anos nessa caminhada, né? Mais ou menos o tempo que a gente se conhece, então já tem um bom tempo também de amizade com ele. E eu sempre aprendi muito com o Kaká, né? Eu admiro bastante ele. Para quem conhece, sabe o quanto ele é proativo, o quanto ele gosta de servir, né? Ele tem um coração muito bom também, está sempre disposto a ajudar. E Kaká, no ano de 2019, ele fez o AME, né? Ele procurou aprender mais da palavra e não parou. Esse ano ele vai estar indo para o Ebenezer, Seminário de Teologia, onde ele vai estar estudando também mais, aprendendo um pouco mais da palavra, se preparando, né? Então, com certeza, ele tem muito a nos ensinar essa noite. Os ensinamentos, os maiores ensinamentos que eu aprendi com o Kaká não foi nem com suas palavras, foi com sua vida. Kaká é um exemplo para mim, eu amo muito e, com certeza, ele tem muito a nos ensinar essa noite. Deus o abençoe, meu irmão. Pega a palavra. Amém. Obrigado, Cabo Bom. Obrigado. Primeiramente, eu queria me apresentar, eu já fui apresentado, mas não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas por que Camilo Kaká? É sempre uma incógnita para alguém. Toda vida quando eu me apresento, eu digo, meu nome é Camilo, mas sou conhecido como Kaká, e eu acho que faltou isso aí, Daniel, mas tudo bem. Então, meu nome mesmo é Camilo, meu sobrenome é Silva, e desde quando a minha irmã mais velha me viu pela primeira vez, ela não sabia falar o nome Camilo, então ela falou Kaká. E aí eu poderia ter colocado Kaká com C e tal, mas aí eu, poxa, Camilo Kaká dá um impacto maior, né? Fica mais bonitinho e tal, fica mais estilosinho. Então, quando eu vim para Cristo em 2010, meu pai já me apresentou como Kaká, nem me deixou me apresentar, então as pessoas acabaram pegando. Então, minha família de sangue e a minha família em Cristo acabaram me conhecendo como Camilo Kaká. E aí acabou que ficando e pegou bastante, né? Desculpa. Então, acabou ficando assim. E
para vocês me conhecerem um pouco mais, eu queria falar um pouco do que eu gosto. Eu gosto muito de Cristo, eu gosto muito de servi-lo, gosto muito de ajudar as pessoas, mas também sou um apaixonado pela Fórmula 1. Desde pequeno vi alguns ídolos meus correndo e até mesmo outros que eu não tive a oportunidade de correr, como Ayrton Senna, um cara que eu admiro muito, mas vi Felipe Massa, vi Rubinho Barrichello, até mesmo correndo bem, e também vi outros pilotos na qual não são do Brasil, mas também gosto bastante, como Lewis Hamilton. Acompanhei ali a história dele e hoje ele é um cara muito gente boa. Então, antes de começar literalmente no tema, eu queria compartilhar com vocês algo que me motivou a ter esse tema. Quando eu estava em João Pessoa, depois que tinha terminado o AME, tinha terminado a missão, e tinha voltado para o Nordeste, eu tive uma conversa com o Ranieri, e nessa conversa a gente falando um pouco, né, sobre como tinha sido a missão, como tinha sido as coisas, como tinha sido um pouco difícil lidar com essa pandemia em meio à missão, primeira vez que um time missionário do AME passou por uma pandemia dessa, e todos os times tiveram suas consequências, algumas reações, até mesmo coisas que foram acontecendo. E a gente, por algum motivo, chegou nessa palavra aprovação, sabe? Mas será que a missão foi aí realmente massa? Será que ela realmente foi aprovada por Deus? A gente chegou nesse questionamento. E quando Ranieri leu para mim essa passagem de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, eu fiquei, caraca, que massa. Então eu comecei a pensar um pouco na minha trajetória. E é quando eu percebi que, caraca, em alguns momentos da minha vida eu busquei um pouco disso, mas ela se encaminhou para isso, e aí eu comecei a observar um pouco a minha vida. Então, alguns que me conhecem, eu gosto bastante de dar alguma mensagem ou de dar alguma reflexão, pensando em algo que eu já passei, que eu já tive dificuldade, quando eu, apanhei mesmo, e agora que eu estou num caminho melhor, eu gosto de compartilhar minhas experiências, também compartilhar a palavra de Deus mediante a isso. O que ela tem feito e o que esse tema ou esse assunto tem causado na minha vida. E o tema que eu trouxe foi buscando a aprovação certa. Isso pode causar um grande impacto, porque no mundo politicamente correto hoje, as pessoas dizem que o certo é você. Você tem a sua verdade, o fulano tem a sua verdade, mas eu acredito que a aprovação certa que a gente pode ter na nossa vida, ou como ela está sendo, é mediante a sua palavra, a palavra de Deus, certo? Então, Gálatas, capítulo 1, versículo 10, vai falar: acaso busco eu, antes de começar, na verdade, estou lendo na NVI, tá bom? E aqui, Paulo falando, que diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essas foram as palavras que Ranieri leu para mim e eu fiquei pensando muito, sabe? Então, pensando nisso, por que que Paulo falou isso? Em que ocasião? Por que que Paulo iria falar algo assim? Então, essa carta que a gente acabou de ler agora, que foi Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ela foi escrita por Paulo, ela foi escrita para várias igrejas ali na região da Galácia, e algo que ele buscou fazer foi instruir as pessoas, porque algo tinha acontecido ali, sabe? Algumas coisas estavam acontecendo ali. Então, Paulo, quando ele escreve esta carta, ele estava até um pouco entristecido, ele estava um pouco decepcionado pelo que estava acontecendo, até um pouco frustrado. E quando Paulo ele se motiva a escrever essa carta, ele escreve para essas várias igrejas na Galácia, e aí ele conta às pessoas o que ele tem como entendimento. Mas antes de chegar lá, eu queria falar algo. Paulo, como todos sabem, ele foi um servo de Cristo que andou por muitos lugares, conheceu muitas pessoas,
tanto judeus como não judeus, cristãos como não cristãos. Isso eu estou falando da vida de Paulo em diante, nem estou falando na vida de Saulo, quando ele se chamava Saulo. E isso gerou uma grande consequência à sua vida passada e também a sua que ele tomou como decisão de mudar. Então, por conhecer muitas pessoas, por ter feito muitas coisas na sua vida passada, algumas coisas geraram como consequências na sua vida presente, na qual ele escreveu essa carta. E foi onde surgiu alguns questionamentos sobre a autoridade de ele ser apóstolo e do que ele estava fazendo. Porque se antigamente ele perseguia os cristãos, agora ele era um cristão e ele ajudava outros cristãos. E isso meio que acabou causando alguns rebuliços ali na região da Galácia. Então, mediante a isso, ele pega e escreve essa carta para aquelas igrejas, né? Então, o evangelho que Paulo antigamente perseguia, agora ele anuncia, e anuncia com muita propriedade, porque o próprio Cristo veio e assim instituiu o apóstolo. Então, ele afrontou as pessoas, e eu acredito que essa é uma palavra de um afronto muito grande, quando fala: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se antigamente ele buscava servir a pessoas ou a sacerdotes, enfim, não sei, hoje não. Hoje ele busca a aprovação certa. E eu penso muito um pouco ali na minha vida. Poxa, antigamente eu não tinha nenhuma crença propriamente dita. Eu já participei ali das reuniões de Testemunho de Jeová, já participei de missas católicas, já fui para alguns cultos denominacionais umas 4, 5 vezes, não lembro ao certo. Já fui pesquisar, já fui caminhando ali um pouquinho sobre as igrejas, porque eu não tinha uma religião certa. Se me convidava, eu ia, mas eu tinha uma crença própria. E antigamente eu lembro muito de que eu sempre buscava a aprovação dos meus pais, dos meus tios, das minhas tias, dos meus avós e até mesmo das pessoas em volta. E isso eu tinha uns 15 anos. Então, quando conversando com a Ranieri me veio esse tema, eu pensei muito nisso. Eu vim fazendo realmente um checklist de toda a minha trajetória. E durante muito tempo eu buscava a aprovação das pessoas. Eu sofri muito com isso. Não foi muito fácil. Também não foi algo prazeroso de se passar ou até mesmo viver. Não foi. Então, o que é buscar a aprovação certa? Se a gente for pensar na forma que somos aprovados para sermos aceitos em universidade no Brasil, a gente tem a prova do Enem. Então, na prova do Enem, você faz o quê? 2 dias agora, né? São um domingo numa semana e outro domingo na outra semana. E aí você faz as áreas lá, faz uma redação, e aí você tem uma nota para o seu conhecimento. Então, o sistema brasileiro de aprovação para entrar na universidade, se a gente for pensar, é por meio do Enem. Você faz o Enem, ou até mesmo se você for fazer vestibular para uma universidade particular, enfim, é essa. Se a gente for pensar nos Estados Unidos, já que a gente às vezes assiste bastante filmes americanos ou tem contato com alguns americanos, eles têm todo um processo onde você pode ser aceito por ser um atleta, seja em times de futebol americano, ou seja em time de basquete, ou qualquer outro esporte, você pode ser aceito dessa forma, ou você pode ser aceito por meio de entrevistas que são feitas para você ser aceito. E aí vão pedir todo o seu histórico escolar, você vai ter que entregar. Também se você tem um fiador ou alguém que possa pagar, caso você não consiga. Então, se for pensar no sistema americano e no sistema brasileiro, a gente tem essas duas formas. Então, beleza, essa é uma forma de ser aprovado. A universidade, algo que a gente busca. Somos jovens adultos. Então, buscamos o quê? Ser aprovados em uma universidade. Quem não quer ser aprovado? Quem não quer ter um curso onde você possa fazer e ser? Se a gente for pensar em sistema de aprovação para um trabalho, a gente pode pensar em quê? Em entrevista de emprego.
Você faz um currículo, você entrega, e aí a pessoa pega, olha assim, avalia, vamos lá. Aí chama você, você passa um processo seletivo, e aí nesse processo seletivo você vai tendo algumas etapas, nessas etapas você pode chegar a ter uma entrevista final e dizer assim, você foi aprovado, você vai ser contratado, você pode vir trabalhar na nossa empresa. Então, outro exemplo de aprovação. A gente também tem um sistema de aprovação em relação a namorados ou para casar. O cara não vai cortar o cabelo pensando se o amigo dele vai gostar. Ele vai pensar se a menina ficou legal, se o topete tá bacana, se a barba tá feita, se o rosto ali tá limpinho, ou se a sobrancelha tá feita. Hoje em dia tem muitos homens que faz, eu mesmo faço, mas não estou em dias. Então, a gente pensa, a gente quer ser aprovado. E as meninas também. Acredito que ficam pensando, poxa, mais o cabelo e tal, não sei o que, a maquiagem, a roupa, será que vai agradar, não vai? Então, se formos pensar, já temos aí outra maneira de sermos aprovados. E eu vou usar bastante essa palavra, porque até então o tema é esse, mas, claro, que pode ser usado outra palavra. Então, pensando nessas coisas, temos algumas medidas de aprovações, mas e a busca por essa aprovação certa, Cacá, que você falou, que você exemplificou no tema e até mesmo nas perguntas? É a aprovação de Deus. Paulo, ele teve toda uma trajetória durante a sua vida de uma pessoa que chegou a matar pessoas. Mas quando ele entendeu que Cristo era aquele que poderia mudar a vida dele, ele não buscou mais agradar as pessoas. Ele buscou agradar pelo menos uma pessoa, a Deus. Ele não buscou viver uma vida em prol das aprovações pessoais ou até mesmo mundanas. Ele buscou viver de uma forma que agrade a Deus. Então, eu, quando me tornei cristão, em 2011, no início de 2011, na verdade já fazem quase 11 anos que eu sou batizado, ou se não 11, se não me falha a memória, já que estamos em 2021. E quando cheguei na igreja, eu buscava a aprovação das pessoas. Eu buscava a aprovação dos meus irmãos. Por quê? Eu já vinha de uma vida toda que eu só buscava a aprovação dos meus familiares. E hoje, eu digo hoje, tem sido diferente. Mas lá no começo da minha caminhada cristã, posso dizer que 70% das vezes eu queria buscar a aprovação das pessoas. Somos jovens, temos interesses, temos desejos de sermos reconhecidos. Isso não é errado. Mas quando isso foca apenas em você ser aprovado, ou de você ser aceito, ou de as pessoas buscarem o reconhecimento próprio, aí não é legal. Eu acredito que isso não é uma aprovação certa. Não é a aprovação que Paulo exemplifica ali para os Gálatas. Não. Então, Paulo, e eu vou citar um pouco do exemplo dele, porque ele é um cara que tem muito a nos ensinar por meio de Cristo. Ele mudou e de uma forma muito, muito dura. Então, pensa só, você se tornar cristão, você ter muitos hábitos, você ter muitas formas de você viver como você vivia, e aí depois que você aceita, mesmo depois de tantos anos, você ainda continua com alguns hábitos, de forma consciente. Porque hoje eu posso dizer que a forma como eu pude melhorar foi ao decorrer de 3 anos atrás. Eu já tenho 11. Então, durante 7 anos, mesmo tendo a Cristo como prioridade em minha vida, ou eu achava que tinha, eu não estava buscando o caminho certo. Eu não estava buscando a aprovação certa. Eu ainda continuava buscando a aprovação das pessoas. Quando eu ia no púlpito, quando eu ia para alguma reunião, quando eu ia para algum estudo, ou quando eu iria dar algum estudo, ou quando eu iria fazer alguma coisa. Não digo que foi 100% das vezes, mas às vezes sim. E às vezes buscamos essa aprovação de forma inconsciente.
De forma que, às vezes, a gente pode não falar, mas a gente pensa. A gente até pensou, mas será que o irmão ou será que pessoas e tal vão aprovar e vão reconhecer o que eu tenho como conhecimento? São dúvidas que às vezes surgem. São palavras, às vezes, que surgem aqui dentro. A gente pode não falar, mas acontece. O ego humano ou o seu orgulho humano vai falar. Mas é aí onde a gente tem que manter o Espírito Santo, tem que manter as nossas convicções acima de tudo e acima de nós mesmos. E quais são essas? Servir a Deus, praticar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Paulo, o que foi que ele fez? Muitas coisas. Ele não ficou parado. Depois de tantas crueldades que ele fez, ele buscou, depois de um ponto, partir para o quê? Para uma vida missionária. E não foi fácil. Mas, e aí, Cacá? Você já falou algumas coisas? Já falou sobre Paulo? Já falou sobre o versículo? Já falou sobre um pouco... Desculpa. Falou um pouco sobre o seu exemplo. Mas e aí? Buscando a aprovação de Deus ou dos homens? Eu pergunto. E aí? Como está a sua vida? Com sinceridade. Pense aí na sua telinha. Pense na sua casa. Como está a sua caminhada? Como está a sua busca diária? Eu sei que temos muitas coisas que pensar, qual emprego aceitarmos ou qual emprego vamos ir. Temos muitas decisões a ser tomadas. Somos jovens adultos. Nem falo mais de colegial, porque acredito que quase todos aqui não estão mais no colegial. Ou já estão ingressando no mundo universitário, então já estão trabalhando ou já estão estudando para isso, para as universidades. Pensando agora como adultos, como temos usado esse nosso tempo, ou como temos usado a nossa vida para buscar a aprovação certa, que é a de Deus, que é a que Deus nos instrui a seguirmos. Seguir pelo caminho, servir a Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, ajudar as pessoas que precisam, orar pelos irmãos. Pequenos detalhes, são coisas pequenas. Como tem sido? Como tem sido isso? E se a gente for analisar as Escrituras, temos exemplo de Jó, temos exemplo de Noé, temos o próprio exemplo de Paulo, e se formos pensar, muitos mais. Como tem sido a nossa aprovação pessoal? É para encher o nosso ego, o nosso orgulho, ou é para Cristo, para Deus? Eu tive que desagradar muito os meus pais. Na verdade, eu estou continuando desagradando, porque por eles eu ficava aqui, não ia embora. Como é que você vai lidar com as desaprovações das pessoas? Confiando em Cristo? É se dedicando a Ele? Não estou dizendo que não devemos buscar uma boa universidade, não devemos buscar um bom emprego. Mas e se esse bom emprego não for o que Deus quer? Porque esse bom emprego vai consumir o teu tempo, vai consumir tuas energias, vai consumir tudo teu e não sobrar tempo para Ele. Será que essa faculdade que você tanto quer vai realmente ajudar no reino? Ou é apenas algo do seu eu interior falando, sabe? E eu penso muito nisso, porque durante anos eu vivi assim.
Então, precisamos buscar o que vem do alto. Precisamos buscar a Deus. E essa busca, receitinha secreta. Busque a Deus. Se dedique no ensino dele. Se dedique na palavra dele. Acho que não é tão secreta assim. É simples. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho convívio com pessoas cristãs, eu vejo que é o básico. O que a gente necessita hoje viver e fazer é no básico. Não necessita algo extraordinário. Se a gente viver apenas no básico, se a gente fazer o básico do que a gente aprende, certeza que as coisas já vão ser bem melhores. E as nossas atitudes já vão mudar de aprovando o meu eu e buscando aprovar a Deus. Precisamos direcionar os nossos esforços e as nossas metas de vida para onde realmente interessa. Aqui nessa terra é passageiro. São apenas alguns anos que vamos viver aqui, comparado a uma eternidade que temos para desfrutar. Acaso buscamos, nós, jovens, a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu estou agradando aos homens, então não podemos ser servos de Cristo. São duras as palavras. Eu tenho isso como muito duro para mim. Poxa, se eu não estou buscando agradar a Deus, estou buscando agradar as pessoas, então não posso ser servo de Cristo. Porque não é isso que ele nos ensina. Não é isso que ele quer que a gente faça. Jesus mesmo, se formos analisar a sua vida inteira, ele desagradou muitas pessoas. Mas ele sempre caminhou na aprovação certa, que foi nos caminhos de Deus. Então, aplicar o que aprendemos é essencial. Pensar e mudar no que temos ouvido é muito importante. Conversar com outras pessoas sobre dúvidas e problemas é indispensável. Pergunte. Busque viver para Cristo. Viva no simples. São muitos detalhes que deixamos passar desapercebidos. Então, Cristo, ele é maravilhoso. Mas mais do que isso, ele pode nos ajudar a sermos pessoas melhores. Se não fosse por isso, se não fosse a transformação que Cristo me ajudou a ter na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Então, vivam, se permitam, busquem. E vou repetir, tente mudar velhos hábitos, tente mudar o seu foco. Se você está indo para um lado de aprovação mais humano ou de pessoas. Aplique seus conhecimentos. Eu sei que quando terminar essa aula, quando passar as perguntas, quando for amanhã ou até mesmo segunda-feira, 10% do que eu falei vai ser lembrado por vocês. E desses 10% que eu acredito que vocês vão lembrar, eu quero que vocês pensem em mudança, em aplicação, em pensar, em conversar com as pessoas, em viver no que a palavra nos oferece, o simples. Se vocês não lembrarem do tema buscando a aprovação certa, lembrem de aplicar aquilo que vocês já têm aprendido. Temos muito conhecimento,
temos muitas coisas em nossas mãos, mas só não estamos aplicando. Então, acaso buscamos a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou agradando a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, busquem agradar a Deus. Busquem a aprovação de Deus. E eu acredito que essa é a aprovação certa. Que Deus nos abençoe. Amém.